somos alunos do curso de Farmácia e Biomedicina do terceiro período da Unisalles. O grupo é composto por mim, Christian Pereira, juntamente com Letícia Coelho, Agnes Marques e Rafaela de Mendonça. Hoje vamos falar um pouco sobre o mapa 2 do subproduto 3 de farmacologia. Antes de falarmos dos medicamentos, é importante saber do que estamos falando. O que é hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta? Ela é uma doença crônica caracterizada pela elevação da pressão que ocorre dentro dos vasos sanguíneos. Considera-se pressão arterial quando a pressão apresenta valores entre 140 e 90 milímetros de mercúrio, ou seja, 140 por 90. A hipertensão é um importante problema para a saúde pública, pois muitas vezes não apresentam sintomas, mas, se não tratada adequadamente, podem causar problemas sérios. Entre elas está o AVC, acidente vascular cerebral, como também o infarto do miocárdio, a insuficiência cardíaca e as lesões dos vasos sanguíneos. Por isso, o diagnóstico precoce, o acompanhamento médico e o tratamento adequado são fundamentais para prevenir complicações e promover uma melhor qualidade de... Agora, falando sobre os fatores de risco para a hipertensão arterial, os fatores de risco nada mais são do que condições que aumentam a probabilidade de uma pessoa de desenvolver uma doença. Para a hipertensão arterial, os principais são o sedentarismo, o tabagismo, o consumo excessivo de sal, a diabetes e o estresse. Além disso, o histórico familiar e o envelhecimento também contribuem para o aumento do risco, pois podem favorecer alterações nos vasos sanguíneos e no controle da pressão arterial. A prevenção, a hipertensão arterial ela pode ser prevenida ou controlada por meio da adoção de hábitos de vida saudáveis, a prática regular de atividades físicas, uma alimentação equilibrada com redução do consumo de sal, a manutenção do peso adequado e a diminuição do consumo de álcool são medidas importantes para a saúde cardiovascular. Da mesma forma, evitar o tabagismo e realizar acompanhamento médico periódico contribuem para a prevenção da doença e para a redução do risco de complicações futuras. O tratamento da hipertensão tem como objetivo controlar a pressão arterial e prevenir complicações como o infarto e o AVC. Além de hábitos saudáveis, muitos pacientes precisam utilizar medicamentos anti-hipertensivos. As principais classes são os IECAs, que promovem o relaxamento dos vasos sanguíneos, os BRAs, que possuem uma ação semelhante, os beta-bloqueadores, que reduzem a frequência e a força dos batimentos cardíacos, e os bloqueadores dos canais de cálcio, que causam a vasodilatação. De forma geral, esses medicamentos, eles ajudam a diminuir a pressão arterial, reduzindo o esforço do coração e proteger o sistema cardiovascular, melhorando assim a qualidade de vida do paciente. Hoje eu vou falar sobre os diuréticos, seus tipos e efeitos adversos. Os diuréticos eles são medicamentos amplamente utilizados na eliminação de líquidos e sais minerais por meio da urina. Com a redução desses líquidos circulando nos vasos sanguíneos, ocorre a redução da pressão arterial e da sobrecarga sobre o coração. Por esse motivo, os diuréticos eles são amplamente utilizados no tratamento da pressão arterial e da insuficiência cardíaca. Existem diferentes tipos de diuréticos, como por exemplo os tiazídicos, que são usados no tratamento da hipertensão, que ajuda na redução da pressão arterial de forma rápida e prolongada. Os diuréticos de alça, como furosemida, que são usados de forma mais rápida e mais potente nos casos de insuficiência cardíaca e nas questões de retenção de líquido. Por fim, a gente tem os diuréticos poupadores de potássio, que têm a função de eliminar esses minerais do organismo, a fim de reduzir os níveis de potássio no sangue. Apesar dos benefícios, os diuréticos eles podem trazer alguns efeitos adversos, como por exemplo a hipocalemia, que corresponde aos baixos níveis de potássio sanguíneo. Essas alterações, elas podem causar cansaço, fraqueza muscular, cãibra e alterações no ritmo cardíaco. Com isso, a gente pode concluir que os diuréticos eles são medicamentos importantes e fundamentais para o controle da pressão arterial e no tratamento de algumas doenças cardíacas. Por isso, ao utilizar esse tipo de medicamentos, a gente deve ter acompanhamento farmacêutico e acompanhamento médico para evitar o uso inadequado e excessivo.